Amém? Abre rapidamente aí 2 Timóteo, capítulo 1. Tão gostoso que não dá vontade de parar, né? Ai, Jesus, como é bom. Você já abriu aí? Pode sentar aqui. Fique à vontade. Glória a Deus. Eu estava dando risada ali. Esses meninos são uma benção. O Mateus e o Cali na bateria. Cadê minha esposa? Cadê o Cali, Jesus? Ah, minha esposa está ali. Eu estava dando risada ali com eles. Aqui é uma doideira, né? Eu falei, uma doideira. E a pastora Lígia é doidinha. E o pessoal aqui é muito doido. Aí a gente estava sorrindo ali. Sabe por que isso? Porque o ambiente profético, o profético, ele não vem para trazer confusão, ele vem para trazer clareza. Mas por que muitas vezes a gente não consegue entender algumas coisas? Por falta de quê? Oh, aleluia! Vai, por falta de... E aí muitas vezes a gente não consegue entender. Mas é melhor a gente ficar ligado no trono do que a gente abrir a boca e falar o que a gente não sabe, falar besteira e acabar pecando. Abriram aí 2 Timóteo? Nosso amigo Santo Espírito vem. Te esperamos pelos teus sinais. Você conhece essa música? Aí a pergunta é: o que fazer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo. O que dizer? O que dizer? Mais que ser bem-vindo. Aí tem uma parte que diz assim: faz o seu povo de novo. Clamamos mais uma vez para que Ele venha e faça de novo. Faça de novo o quê? O quê que pedimos para Deus fazer novamente, de novo? Quando nós cantamos algumas canções, nós precisamos entender o que nós estamos cantando. Lembra de uma canção que diz assim: estou voltando à essência da adoração? Alguém lembra? Não, acho que não é do tempo de vocês não. Voltando à essência da adoração. Lembra do jardim secreto? Lembra do lugar de intimidade? Tinha um lindo jardim e tinha um homem que cuidava daquele jardim. Quem era? O primeiro homem. Quem foi que estava no jardim? Interessante que todos os dias ele recebia uma visita de um único e exclusivo amigo, Jesus. Imagina, vamos viajar um pouquinho. Jesus chegava lá e ele no jardim.
Aí chegava Jesus: Adão, Adão. Oi, Senhor, como foi o seu dia? Viaja um pouquinho, pensa, imagina. Como foi o seu dia hoje, Adão? Aí Adão olha assim: ah, Senhor, hoje eu vi os pássaros voando, cantando novas canções. Ah, Senhor, hoje eu senti o vento soprar nos meus cabelos. Imagina isso. Você sentado diante de todas aquelas maravilhas e o teu amigo te visitando e falando contigo. Mas houve um dia que acabou essa visita, não teve mais. E nós sabemos da história. E aí tem uma canção que fala sobre o jardim. Meu orgulho me tirou. Pois é. Então, às vezes nós precisamos voltar, muitas vezes. Estamos fora do jardim e precisamos voltar para dentro do jardim. Ou seja, precisamos voltar novamente a ter relacionamento, intimidade com o papai. E aí muitas vezes nós perdemos isso e queremos voltar e estamos pedindo a Deus: Senhor, traz de volta, eu quero de volta. Eu quero de volta aquilo que eu perdi. Porque existem dons que Deus derrama, mas também existem dons específicos. É diferente de dons. Muitos têm dons de cura, muitos têm dons de fala em línguas, vários tipos de dons. Dons de maravilhas, já ouviu falar? São dons de maravilhas que tinha uma missionária, Cíntia, falando para mim e para minha esposa. Ela chegou lá em casa e ela foi com uma equipe de missionários lá para o Canadá. E ela contava que ela começava a falar e começava a chorar, e a gente sentia a glória de Deus, a presença de Deus ali. Ela falava e chorava um pouquinho, depois continuava falando, e a gente chorando e falando em línguas. E ela disse que tinha uma parte, um lugar lá no Canadá, que era como se fosse uma tribo separada, pessoas doentes, pessoas sem pernas, olho e sem braço, e eles começaram a orar, e ela não aguentava falar, ela chorava e soluçava. Eu vi, nós oramos, eu vi aquela pessoa só com um pedaço da perna, e começamos a clamar, e de repente começava a nascer, a criar perna. Eu vi, começava, e a gente chorava. Querido, não é todo crente que crê nisso, não. E uma coreana, há muitos anos atrás, tem no YouTube, pessoas com tumores, com câncer, e ela coloca a mão, você não entende nada, só entende o aleluia, e você vê que não é montagem, que naquela época não tinha negócio de fake montagem. Ela põe a mão no tumor, no câncer, e estoura na mão dela, sai assim, ó, estoura, e ela pega assim. Tem que ter coragem de assistir aquilo. Dons de maravilhas, isso é um dom específico, não são todas as pessoas que têm esse dom, não são todos, então são dons específicos. Mas muitas vezes as pessoas se afastam por algum motivo e perdem. Ainda está sobre a vida dela, mas ela tem que buscar, ela tem que se esforçar para que ela possa novamente ter esse relacionamento. Ou seja, não é a questão do dom, é a questão do relacionamento, da intimidade com Deus. É interessante que existem muitas pessoas, milhares de pessoas, que o Senhor derramou os dons sobre a vida delas, e de repente apagou. Não tem mais. Não tem mais. Se é possível isso? O Espírito morreu, apagou o Espírito, morreu o Espírito. É possível isso? É. Depois nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 5, fala disso. E eu quero dizer que
Preste atenção aqui, vocês estão me ouvindo aí atrás? Entenda uma coisa, não vou demorar. Se pararmos para pensar, se pararmos para analisar, entenda isso. Se pararmos para analisar a história do Evangelho, a história da igreja, a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus tem sempre levantado um remanescente. Em cada geração, Deus tem sempre levantado, Ele sempre tem um remanescente. Ele tem sempre um que Ele levanta e Ele pode contar, porque Ele conhece o coração. Então hoje eu quero falar, que você fale dentro de você, repita aí. Repita isso que eu vou falar para você. Reativando o dom profético. Reativando o dom profético. Entenda uma coisa, que dom de profecia é uma coisa, o profético é outra. Dom de profecia nós já conhecemos, amém? Agora o profético é outra coisa, não tem nada a ver com dom de profecia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O profético, tudo aquilo que vem, toda a revelação que vem de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, diretamente do trono, o Espírito de Deus fala no nosso coração, e nós vamos declarar, nós vamos falar, nós vamos entregar aquilo que Ele tem revelado para nós, porém, dentro das Escrituras. O que sair disso, não tem nada a ver. É bem diferente. Então hoje eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha reativar o dom profético que há na sua vida. Aonde que estão os profetas que muitas vezes Deus levantou e usou para marchar nessa terra, que é boca de Deus? Onde é que estão? Você conhece? Lembra daquele que pregava com intrepidez, com ousadia? Onde é que ele está? Lembra aquele que profetizava com autoridade e marchava e tal? Não está mais aqui? Onde é que ele está? Ativando o dom profético. Então, em toda a história da igreja, do Evangelho, do Velho Testamento, do Novo Testamento, Deus tem sempre, Ele sempre levanta um remanescente. E nós vamos perceber que em cada geração Deus tem esse remanescente. Entendemos que em toda a história Deus levanta pessoas com uma palavra diretiva, uma palavra específica, uma palavra rema. Palavra rema. E hoje mais do que nunca, querido, chegou a hora de ativarmos as boas novas dessa geração. E eu creio que o Senhor conta com você. Eu creio nisso. De tudo que acontece aqui no Instituto, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos anos tem pessoas que têm anos que frequentam o Instituto, como nós, eu e minha esposa, e tem pessoas novas que estão chegando agora, mas fala para os mais antigos, quantos anos você frequenta o Instituto? E o que tem mudado na sua vida, no seu chamado, no seu ministério? Alguma coisa tem que acontecer, eu creio. Tem pessoas que já passaram por esse ministério e até hoje voaram, estão voando, cresceram e estão dando os frutos. Inclusive ontem, né, amor? Ontem encontramos duas pessoas. Estava ministrando numa igreja e aí parou assim: oi, tudo bem, pastor? Eu conheço vocês são do Instituto, né? Vocês passaram lá, a gente já se conhece do Instituto, da adoração e tudo que acontece lá. Aí e eu não lembrava dela. Aí tinha uma morena. Aí a morena eu não lembro o nome, mas eu lembrei dela. Falou: minha irmã, tudo bem? Não, já foi restaurador no Instituto. Aí começou a falar bem do Instituto. Então todo mundo que passa por este lugar, alguma coisa acontece na vida dela. Porque o Espírito de Deus aqui tem liberdade. Eu estava falando com o Cali e com o Mateus,
Falei, rapaz, o negócio lá é doido. Sabe por quê? Porque a pastora Lígia, eu sempre falo isso, ela dá liberdade para o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem liberdade para agir aqui. Por isso que eu e minha esposa, a gente ama adorar a Deus aqui. Que a gente está lá e tal, vem, qual é o som? Amém, amém. Não tem esse negócio de amém, amém. Ela não corta, ela deixa o Espírito de Deus fluir. E quando o Espírito de Deus, ele começa a fluir, querido, nós temos liberdade. É óbvio, o Espírito é sujeito ao profeta, mas é uma coisa que não dá vontade de parar. Não dá vontade de a gente parar. Então, todo mundo que passou por esse lugar, alguma coisa ele tem levado da parte de Deus. Amém, irmã? Glória a Deus. Alguma coisa você levou da parte de Deus. Aí tem uns fominha, né? Como nós. E a gente vem e volta para esse lugar aqui. Por que a gente volta? Por que muitas vezes algumas pessoas voltam? Se volta, é porque a comida é boa. É porque a glória de Deus é manifesta. É porque alguma coisa Deus faz aqui. E muitas pessoas vieram falar para nós: como é lá o instituto e tal, eu estou querendo fazer uns cursos. Eu falei, faça. É bom? Eu falei, é bênção? Faça. Faça, que você vai aproveitar para a tua igreja, para o teu ministério, para a sua vida. E muitos já passaram por aqui e têm falado comigo, a minha esposa. Realmente eu aprendi. E nós vimos essas pessoas ministrarem. E eu e minha esposa, olha assim, ó. Isso é coisa do instituto, elas aprenderam lá no instituto. Então, aonde há o Espírito de Deus, a liberdade, ele marca as nossas vidas. Alguma coisa acontece. Mas infelizmente muitos perderam isso, Mike. Perderam, já não tem mais aquela intimidade, aquele relacionamento, aquele fogo, aquela presença. Cadê? Por isso que essa palavra que eu estou trazendo para nós aqui, para vocês, é ativando o dom profético que há em você. Tem algo de Deus dentro de você. Só precisa despertar, acordar, porque está aí dentro de você. Eu creio que nesse lugar, que nessa casa, que você já sabe, tem bastante profetas. E também tem profetas que você conhece, que muitas vezes ele está parado, ele está morto, ele está precisando, sabe de quê? De que você estenda a mão, de que você sopre sobre ele, para que ele tenha vida novamente. Independente se somos ovelhas, se somos pastores, é necessário nesses últimos dias, nessa geração, ativar os dons proféticos que há em nós. Hoje nós estamos vendo uma investida muito pesada contra essa geração. E tanto nas igrejas quanto no mundo espiritual, Deus levanta os seus remanescentes com uma voz profética para marcar essa geração. Assim, nós precisamos entender a investida pesada que está sendo investida contra essa geração de jovens, de crianças, de adolescentes. Tanto na igreja, já ouviram falar? Essa é a pior geração que existe. Já ouviram falar? Essa geração está perdida. Essa geração dentro da igreja, pessoas de igreja, crente, ministério. E também a investida de Satanás, de demônios, para tentar parar essa geração. E nós precisamos entender que tudo isso, com tudo isso, Deus levanta os seus remanescentes com uma voz profética para marcar essa geração. Assim, aleluia, como ele usou João no deserto anunciando o evangelho do reino, ele quer usar você. Assim como ele usou o profeta Natã, ele quer usar você. Assim como ele usou Isaías, que ele viu a glória de Deus no capítulo 6 de Isaías. E quando ele viu a glória de Deus, ele se prostrou e falou: ai de mim, que sou homem,
de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí veio o anjo com Atenaz e fez o quê? Com uma brasa nos lábios, na boca de Isaías. E depois que ele foi marcado, aí sim ele passou a ser não somente Isaías, ele passou a ser o profeta Isaías. Assim Deus quer usar você. Assim como Elias falou que não ia chover, e não choveu, e depois ele orou e clamou e caiu fogo do céu, assim Ele quer usar você. E assim também como Ele usou Davi, um homem falho, cheio de pecado, nós sabemos da história. E Davi foi e trouxe novamente a arca, restabeleceu a glória de Deus sobre o céu de Jerusalém, Israel. Assim Ele quer usar você. E da mesma maneira como Ezequiel, como ele olhou assim no meio do vale dos ossos secos, e interessante que Deus faz uma pergunta e ele responde: Ezequiel, diz uma coisa, porventura pode esses ossos secos voltar a viver? Aí ele respondeu assim: Senhor, tu sabes. Como assim tu sabes? Pode, Ezequiel, tornar a viver novamente, a ter vida esses ossos secos? Senhor, tu sabes. Ezequiel não estava entendendo o que o Senhor quis dizer para ele. Ei, Ezequiel, entenda, meu filho, a autoridade já foi derramada sobre a tua vida. Há poder na sua boca, na sua palavra, tem um poder na língua da vida e da morte. Ezequiel, tem uma unção sobre a tua vida, tem um chamado, tem uma autoridade. Ei, entenda isso. Você está entendendo, Ezequiel? Aí parece que caiu a ficha. Ele: então, meu filho, o que você tem que fazer? Abrir a sua boca. E o quê? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Assim, querido, Deus quer usar você. Ele quer usar você. Eu creio que o Senhor vai usar crianças. Eu creio que o Senhor vai usar crianças e vai trazer um avivamento sobre elas. Mas para isso aconteça, precisamos ensinar, treinar. Mas para isso precisamos moldar o profeta. O que é o profeta? Profeta é a boca de Deus na terra. Profeta é aquele que recebe a mensagem do Senhor e ele abre a sua boca e começa a falar da parte de Deus. Eu creio que se nós não abrirmos a nossa boca, eu creio que o Senhor vai começar a levantar, como Ele já está levantando, crianças para profetizar no meu e no seu lugar. Eu acredito nisso. Mas precisamos também levantar, querido, entenda isso, eu acredito nisso. Precisamos levantar uma comunidade profética, ativar o dom profético no século 21. Hoje precisamos de um ensino estratégico, um ensino eficaz sobre o ofício do profeta. Então, é hora de levantarmos uma geração de vozes para transformar uma cultura. Eu creio nisso. E a igreja, ela precisa profetizar, estabelecer decretos proféticos e declarar falência no sistema de Satanás. Você está conseguindo entender o poder, a autoridade que nós temos e o poder na boca, na língua, da vida e da morte? A importância da palavra, da voz profética, que ela sai direcionando, ela sai com uma palavra rema. Você consegue entender isso? Tenta entender isso no teu espírito. Tenta compreender isso. Amém? Agora pronto, agora chega. Agora vamos pregar rapidinho.
Em 2 Timóteo está aí, na sua Bíblia aí. 2 Timóteo no capítulo 1. Versículo 3 diz assim: dou graças a Deus a quem, desde o meu antepassado, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti, mas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ele estava falando para o filho dele na fé. Paulo estava falando isso para o filho dele na fé, Timóteo, porque ele viu, ele entendeu, ele percebeu que Timóteo estava cabisbaixo, Timóteo estava esgotado, Timóteo estava cansado, Timóteo estava desanimado. E ele estava falando assim, ó, continua lá, no versículo 6. Por este motivo, te lembro que... O que está escrito na sua Bíblia aí? Que o quê? Te lembro que por este motivo te lembro da parte... desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo estava falando para Timóteo, porque viu que Timóteo estava desanimado, cansado, apagado, e ele viu, poxa, meu filho na fé, eu não posso deixar ele assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ei, Timóteo, começou a conversar com Timóteo. Lembra da sua avó, lembra da tua mãe, lembra da fé delas, lembra dos seus antepassados, lembra quando a gente caminhava, lembra quando você era usado por Deus grandemente, Timóteo, lembra disso? Imagina você falando com uma pessoa desanimada, e a pessoa assim. Lembra quando você profetizava, lembra quando você glorificava, quando Deus te usava com uma autoridade tremenda, lembra disso? E aí, o que aconteceu? Morreu, parou, acabou? Você lembra disso, Timóteo? Lembro, Paulo. Então, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ele estava falando, Timóteo, você tem um chamado, Timóteo, você tem um ministério, o Senhor te chamou, Timóteo, você não pode ficar parado, meu filho, levanta, desperta o dom que há em ti, acorda, meu filho, entenda que você tem um chamado profético, um chamado ministerial, desperta o dom que há em ti. E Timóteo fez o quê? Estendeu as mãos. Querido, a imposição de mãos de uma autoridade espiritual é muito forte. Porém, eu e minha esposa entendemos que não é qualquer pessoa que coloca a mão na nossa cabeça. Não deixa. Não deixamos. Pô, mas vem cá fulano, aqui é um pastor, um homem de Deus. Nós sentimos, nós não deixamos. Falei, não, isso não provém de Deus. Isso é muito sério. Paulo impôs as mãos, a unção que estava sobre Paulo também estava sobre ele, mas muitas vezes, querido, é necessário, nós sermos sacudidos, ter alguém que ministre nas nossas vidas, e o Espírito Santo vai trazendo a nossa memória, lembra dos dons, lembra do teu chamado, lembra do teu ministério. Mas é difícil, ninguém me dá oportunidade. Mas tem uma perseguição. Mas está difícil, eu estou com medo, estou preocupado. Ei, acorda, eu não te dei espírito de temor, espírito de covarde. Não foi esse espírito que eu derramei sobre a sua vida. Você está conseguindo entender isso? Não te dei espírito de covardia, de temor. Põe-te na posição e faça o que eu te mandei. Querido, são poucas pessoas que vêm orar por nós, comigo e a minha esposa, mas quando vem, a gente sabe que é Deus, e a gente sabe, e Deus sabe,
que no momento que vem, é no momento que nós estamos precisando. E Deus usa pessoas aqui nesse lugar que a gente não precisa nem falar. Vocês sabem como funciona aqui. E teve uma vez que nós chegamos aqui, né, amor? E muitas vezes as pessoas não falam nada, e aí daqui a pouco vem o pastor Ezequiel lá, paz, irmão, e ele não fala, só fala paz, irmão, e dá um abraço. A minha esposa sempre fala isso. Nossa, você tem que ir lá no instituto, você tem que conhecer, tem pastor Ezequiel. Nossa, gente, o abraço dele cura, sabe? Às vezes não precisa falar nada, às vezes só um abraço, às vezes só pôr as mãos assim sobre a sua cabeça, às vezes só a pastora liberar uma palavra profética. Nós precisamos disso. Timóteo, filho na fé de Paulo, estava caído, e veio a memória dele. Timóteo, meu filho, desperta o dom que há em ti. Você tem um chamado lindo, você tem um ministério tremendo. Não fique com medo, o Senhor não te deu espírito de covardia. O que está faltando, meu filho? Muitas vezes ficamos bem desanimados, e muitas vezes precisamos de uma força. Mas o apóstolo Paulo, se você pegar e começar a ler sobre a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também ficou muito cansado, desanimado, para baixo. Se você vai casar, não sei, se você está grávida, vou dar um nome aqui, uma sugestão para você botar o nome no seu filho. Quando o apóstolo Paulo estava cansado, desanimado também, para baixo, ele tinha um amigo chamado, nome bonito para botar no teu filho, Epafrodito. A pessoa, Epafroditozinho, que lindinho. Epafrodito vinha, chegava perto do apóstolo Paulo, e aí, meu amigo, chorava com o apóstolo Paulo, sentia o que o apóstolo Paulo estava sentindo, e falava: meu amigo, vamos, não é hora de parar, o Senhor vai nos dar graça, força para a gente continuar caminhando, vamos. E aí um levanta o outro. Aí Paulo ficou sabendo de Timóteo e falou a mesma coisa: Timóteo, vamos, meu filho, não é hora de parar, desperta o dom que há em ti, você tem chamado ministerial, não enterre os seus dons. Ezequiel capítulo 2, escute, não precisa abrir, mas preste atenção. O Senhor falou assim: e disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Uma voz profética. Uma voz profética. E aí ele continua assim: e eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mas por que fala tanto de profeta? Por que reativar esses dons proféticos? Por que falar de profeta? Porque profeta, querido, no Antigo Testamento é um dos dons mais desejados. Se você começar a estudar, você vai ver. Por que existem falsos profetas? Por que o diabo levantou falsos profetas? Porque ele não é burro, e ele sabe que profeta tem muito valor. Ele sabe
que quando o profeta abre a boca, estremece o inferno. Então ele procura levantar falsos profetas para confundir, porque os profetas são uma ameaça para o reino das trevas. Estão conseguindo entender? Por exemplo, vamos falar que todo mundo conhece aqui, aquele filme, série La Casa de Papel, né? Ninguém viu, né? La Casa de Papel aqui. Eles estão lá dentro, falsificando, imprimindo o quê? Imprimindo dinheiro. Aí eu pergunto uma coisa: vocês já viram um ladrão imprimir moedas? Vamos roubar esse monte de moeda, vamos falsificar moeda aqui, vamos imprimir moeda. Por que não imprime moeda? Porque moeda não tem muito valor, prefere notas, tem mais valor. Então assim Satanás tenta fazer para poder confundir os que são. E Ezequiel, meio com cabeça baixa, desanimado, veio o Espírito de Deus e falou: filho do homem, põe-te de pé. Muitas vezes a gente faz uma reunião dessa, a gente louva a Deus, a gente adora a Deus, a gente pula, e muitas vezes tem pessoas aí sentadas que estão apagadas, desanimadas. Pula e a gente fica 2 horas, 3 horas, se deixar a gente não para aqui. Glória a Deus por esse lugar. Não se conforme, escute o que eu vou te falar. Não se conforme quando você entrar por essas portas, ou antes de sair da sua casa, fala: Senhor, eu vou naquele lugar, mas eu não quero sair do mesmo jeito que eu entrei. Se eu entrei bom, eu quero sair excelente. Se eu entrei ruim, eu quero sair muito mais excelente. Nós precisamos de falar isso com Deus. Às vezes eu saio de casa, Deus sabe o que eu falo, o que a minha esposa fala, e quando chega aqui, é outra coisa, outra atmosfera, outro ambiente. Porque aonde há a manifestação da glória de Deus, querido, nada fica no lugar, nada fica a mesma coisa. Você consegue entender? Alguma coisa Deus faz. Aí você entra nesse lugar, vê um eu lembrei agora do Mateus aqui. Aí a pastora aqui, vamos lá, ver os leãozinhos, cadê o leãozinho? Uau! Aí depois você vê lá no Simão Luciano, uau! Vê outro, uau, o Guilherme. Falei, que esse bando de doido. Aí a pastora, vai lá, rugido do leão. Aí esse aqui vindo a primeira vez e uau! Falei, glória a Deus, já entrou no Espírito. Já entrou no Espírito. Falei, caramba, você está gritando, cara. Começou a rugir, pastor. Ah, Deus. E é uma coisa doida, mas sim, entenda uma coisa: o profético, ele não vem para confundir, ele vem para trazer clareza. E essa clareza, quem é que traz? É o Espírito de Deus. Por que ele reagiu assim? Ele reagiu assim porque o Espírito de Deus já trouxe o entendimento para ele de um ambiente profético. E um ambiente profético, querido, ele marca as nossas vidas. Teve outro dia que eu estava aqui, eu sentado ali, aí veio umas irmãs dançando assim, a pastora Lígia está aqui. Aí veio umas irmãs, aí dançando e tal, aí veio outra com um cálice assim, acho que é igual esse aqui, ó, esse daqui, tá vendo? Cheio de vinho. Eu falei, meu Deus. E eu falo para minha esposa, não é qualquer pessoa que a gente traz aqui, não. Vocês estão rindo, saindo, né, Fabiano? Você sabe a doideira que é, né, que Deus faz. Aí daqui a pouco veio a pastora aqui. Aí a pastora falou assim, entregou, lembra disso? Aí entregou uma jainha daquela ali nas suas mãos, cheio de vinho, do suco de uva, né? Aí, e dançando, e todo mundo naquela expectativa ali. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que a pastora vai fazer? Eu também fiquei, né? Falei, irmão, para mim, se eu não entendesse esse lugar, esse ambiente profético. Aí ele pegou, chegou bem aqui na pontinha, e todo mundo olhando. Aí a música baixou, as meninas parou de dançar, tal, foi dançando devagarinho, parando. Aí ela pegou aquilo ali, fez assim, ó.
Gente, lembra disso? Você não escutava aquele silêncio, todo mundo. Daqui a pouco veio outro, e ela falou assim: o vinho novo na casa, a alegria na casa, há vinho novo na casa. Aí eu continuo, oh, glória, glória. Aí pegou fogo, aí o povo começou a entender. Então essas coisas, querido, entenda, não acontece se não vier da parte de Deus. É isso que eu quero trazer para vocês, que o profético, ele só vem de Deus quando está baseado na palavra, e a revelação, quem traz é o Espírito de Deus. Então há vinho na casa, há alegria na casa, há vinho novo, há odres novos. E o Senhor começou a trazer isso. Falei, meu Deus, aí tem gente que não entende. Ei, escuta uma coisa, você não tem muitas coisas que você não precisa entender. No seu raciocínio lógico, humano, você não vai entender. Mas aqui, ó, se você rasgar o teu coração e deixar o Espírito Santo começar a falar contigo, aí sim, você vai começar a ter o discernimento do que acontece aqui nesse lugar, o que Deus faz. Está conseguindo entender? Interessante que o Senhor falou assim: filho do homem, Ezequiel, ei, levanta-te, e eu falarei contigo. Ezequiel tinha uma missão de falar para um bando de rebeldes, de corações duros. Mas Senhor, se eu for, eu não vou voltar, eles vão me matar, vão me arrebentar. Ezequiel, eu não te dei o espírito de covardia não, rapaz. Fala, queira eles ou não, se eles vão aceitar, se eles vão receber ou não. Fala, mas eles vão saber. E quando começar a acontecer, eles vão saber que no meio deles houve um profeta. Há muito tempo eu estava em outra igreja, outro ministério que nós congregávamos, e aí veio uma carta lá da Nova Zelândia, do missionário Felipe, lá, fazendo missões, e ele enviou para o pastor, e eu lá no último banco. Aí ele falou assim, o pastor: olha, uma carta aqui do missionário Felipe na Nova Zelândia, disse que está tudo bem, mandou a paz para todo mundo e tal, e glória a Deus, que saudade. Aí o pastor lendo a carta, aí ele falou assim: Dinho, tem um recado para você. Falei, amém, pode falar. Aí o pastor fazia assim, ó, ele lia, pode falar? Eu, pode falar mesmo? Aí o povo não é nem curioso, né? Pode, fala, a igreja inteira, fala. Aí tá bom, eu falo, pastor. E eu no último banco, atrás de mim só tinha parede, não tinha mais ninguém. Aí o pastor falou assim: então tá bom, o recado que o missionário Felipe mandou da Nova Zelândia para você diz assim: Edinho, Deus não se agrada de vaso covarde. Aí imagina aquela onda, aquela ola, né, da igreja. Oh. Slow motion assim, sabe, câmera lenta. Oh. Todo mundo olhou para mim, eu na última cadeira, como eu não sou bobo nem nada, o que eu fiz? Só tinha parede, não tinha ninguém atrás de mim. Aí o que eu fiz? Escorreguei, botei a boca num pó ali mesmo, chorei, clamei. E ali mesmo, eu abri a palavra, chorando ainda, nunca esqueci. Quantos anos faz isso, meu amor? Você lembra? 2003, nunca mais eu esqueci dessa palavra, Ezequiel. Nunca mais. Jeremias capítulo 26. Versículo 2. Ele diz: põe-te no átrio da casa do Senhor, fala tudo que eu te disser, não retém uma palavra. Querido, naquele dia ali, sabe aquele espírito de covardia? Eu procurei, naquele mesmo momento sumiu, desapareceu da minha vida, acabou. Deus arrancou com mãos poderosas. Eu te chamei para você tomar uma posição, e o espírito que eu te dei não é de covardia.
é de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Então põe-te de pé. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu esqueci isso. E realmente, aquele covarde desapareceu. Não existe mais. Para a gente terminar, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, escute. É possível, o que você acha? É possível matar o espírito, acabar com o espírito, sufocar o espírito? Sim ou não? Você acha que é possível? Glória a Deus, é possível. Mas de que maneira, pastor? Como vão matar o espírito, sufocar o espírito, acabar, morrer, matar o espírito? Como? No original, querido, no grego, se você pegar, é matar, é sufocar o espírito, é matar o espírito. Porque 1 Tessalonicenses no capítulo 5, ele fala assim: não extingais o espírito. No original, não mateis o espírito. É possível? É. Mas como? Como que é possível matar o espírito que há em mim? Sabe como, querido? Que muitas vezes pessoas falam que você tem autoridade, que você pode fazer isso, mas não te ensina como. E aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele diz: não instigai o espírito, não mate o espírito. É possível matar? É, mas como que nós matamos o espírito? Aí no versículo 19 ele fala para não matar, mas no versículo 20 ele explica de que maneira muitos de nós matamos o espírito. Ele diz assim: não desprezeis as profecias. Alamassu. Muitas vezes nós matamos o espírito que há em nós, porque nós ignoramos, nós desprezamos a palavra profética, as profecias, aquilo que vem da parte de Deus. E o Espírito de Deus chega, levando o profeta e fala: oi, eu quero falar contigo. Oi, agora eu vou falar com você. Ei, eu quero falar com você. Ei, quando acontece isso, e Deus está falando através da sua palavra, usando um profeta, e muitas vezes a gente ignora, a gente mata, a gente despreza as profecias. E existem milhares de pessoas mortas e não sabem o porquê que estão mortas espiritualmente. E é bem simples, porque elas desprezam as profecias, elas ignoram a palavra profética. E quando acontece isso, querido, nós saímos no prejuízo. E aí muitas vezes, o que nós temos que fazer? Se humilhar, suar, para correr atrás. E aí onde surgem muitas canções. Estou voltando à essência da adoração. Faz de novo, faz de novo. Aí a gente começa: meu orgulho me tirou do jardim. A gente começa a clamar de novo por graça, por misericórdia, para que o Senhor venha novamente reavivar esse espírito que há em nós. Mas a palavra também diz assim: eis, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, com todo respeito, eu não gosto disso, mas com educação e carinho, olha para o teu irmão aí e fala assim: ó, não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar que é em você. Não mate o espírito. Dê ouvido à palavra profética, às profecias. Entenda o que Deus quer fazer. Você está conseguindo entender? Eu creio que Deus está falando conosco nessa noite. Se você está olhando para mim, esperando alguma coisa de mim, perde tempo não, porque o que você precisa vem do alto. Deus não usou a mula?
Deus usa quem Ele quiser, amém? Então, hoje eu sou a mula. Hoje eu sou a mula, deixa Deus falar contigo. Você está aí no teu lado ainda, sentadinho no teu canto aí. Quem sabe, eu não te conheço, eu não sei da sua vida. Quem sabe você é um pastor que matou o espírito. Quem sabe você é um Timóteo na vida, que está precisando de Paulo chegar até você e falar: meu filho, desperta o dom que é em ti. Quem sabe há quanto tempo você não fala em línguas, Deus não te usa. Quem sabe você está morto espiritualmente. Não sei da sua vida. Quem sabe você pegou assim, ó, o seu ministério. E deixa eu ver um aqui. Não, aqui, ó, quietinho. Ninguém vê. Você escondeu, você guardou o seu chamado. Você enterrou os dons, os talentos que Deus derramou sobre a tua vida. Mas hoje o Senhor te dá uma oportunidade. E me dá uma oportunidade. Para que possamos marcar essa geração. Marcar essa geração. Que se levante os Elias dessa geração. Que se levante os Isaías. Que se levante Natã nessa geração. Que se levante Ezequiel. Que se levante João. Precisamos ser como João. Você já viu em João? João, ele ardia, dentro dele ardia, e ele brilhava, ele iluminava como luzeiro, como a sarça ardente. E hoje muitas vezes nós não vimos isso em pessoas. Você quer acender, você quer iluminar, você quer brilhar, você quer queimar dentro de você. Poxa, faz tempo que eu não queimo mais, pastor. A oportunidade está aberta. O Senhor te dá uma oportunidade hoje, e você vai sair daqui. Só saímos da presença de Deus de mão vazia se a gente quiser. E muitas vezes o inimigo, o alvo do adversário é aqui, ó, na mente. Ah, vai lá para quê? Pagar esse mico. E às vezes o Espírito Santo está falando com você, e aí você fica: vai lá não, vai pagar mico, vai lá sozinho. Ou então espera alguém ir e você vai. Vai não. Não enterra os dons de talento que Deus derramou sobre a tua vida. Ei, eu quero te fazer uma pergunta. Ainda está ativado ou desativado os dons proféticos na sua vida? Ele está morto ou ele está vivo? Você continua a atividade? Eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Só que o Senhor não deu o espírito de covardia, e sim de autoridade, de ousadia, de intrepidez. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.